Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Gonçalves na área aqui. Obrigado pelos comentários aí que alguns tiveram, né? Comentaram ali no episódio anterior, falando da volta e tal. Eu que agradeço, na verdade, né? Eu que tenho que agradecer. Porque, poxa, é o que eu falo, né? Para ser uma conversa ativa, tem que ter uma pessoa do outro lado ouvindo, né? Então, agradeço aí que vocês que ouvem, né, o podcast e ainda por cima comentam alguma coisa, eu fico muito feliz aí, obrigado, tá? Já sabia que esse retorno ia ser até um pouco menor. Algumas pessoas, acho que teve uma pessoa até no YouTube, deixou o comentário falando para eu encaminhar o Spotify, Google Podcast. Eu não estou mais fazendo as postagens, não vou fazer nesse retorno mesmo do no Spotify, no Google Podcast, o podcast só vai ser aqui no YouTube mesmo, tá? Então eu já esperava números totalmente baixos, que é uma coisa que eu nunca me importei. Por isso que eu falei aqui, vou falar, sei lá, 5 pessoas, 10, 20, não sei quantos, mas é valor para mim, é um valor não numérico, né? De saber que tem alguém do outro lado, né, me ouvindo, ou pelo menos querendo dar atenção, né, que hoje em dia as pessoas pagam por atenção, né? Então, e tudo que eu quero é falar aqui, conversar, né, com pessoas que já chegaram a me dar muito valor até na época dos episódios que estava estralando do podcast, falando sobre a história da igreja, né, quem me acompanha desde o começo. Então agradeço todo mundo que está aí. E os projetos que eu falei no episódio anterior, né, os projetos que eu tenho paralelos, né, a esse podcast aqui, outros trabalhos com mídia, né? Eu tenho um podcast na região onde eu moro para falar com políticos, empresários, artistas, todos regionais aqui, né? E uma parceria que a gente tem com a rede de TV, né? Aqui da região. E isso realmente é uma coisa que eu acabei me dedicando muito, porque assim, que nem me perguntaram esses dias, me perguntaram no WhatsApp, né? Amigos, né? Teve um que perguntou assim, mas poxa, agora não é tão importante para você o Mormon-Alvo? Calma aí, o Mormon-Alvo ele foi importante desde quando eu tive a ideia, até durante a pausa que eu tive, o Mormon-Alvo continua importante, porque o que aconteceu foi a história da igreja e todas as coisas que eu vinha trazendo, ficou já uma coisa batida já. Então se chega alguém que todos os outros que já fazem conteúdo por aí de ex-mormons ou falando sobre o mormonismo e também chegando agora, quiser ouvir sobre o Mormon, vai encontrar ali, vai entender tudo tranquilamente. Então já está tudo explicado ali para quem quer saber de história da igreja, opiniões de um ex-mormon de 4 décadas lá dentro, está tudo ali. Então é importante para mim saber que isso está lá. E é importante agora para mim saber que quem está querendo me ouvir ainda está aí. Poxa, a gente está conseguindo bater um papo. Então o foco ele mudou, mas nunca o Mormon deixou de ser importante, né? Então é isso. Sei lá, nunca foram muitas, mas algumas pessoas que já mandaram mensagem, obrigado pelas coisas que você falou, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Porque as pessoas falam que quando a gente, né, existe, né, esse pressuposto de que quando você fala, é só a pessoa que está recebendo a sua mensagem que é beneficiada. Não, quem fala também, às vezes até mais. Então eu que agradeço por eu também ter a oportunidade de falar, né? E contrapartida tá aí do outro lado, né? Mas é isso aí, a gente falou um pouquinho no episódio anterior como que é ser um ex-mormon de verdade. Eu quero um dia destrinchar esse assunto e tentar falar com exemplos tudo que eu já ouvi depois que eu saí da igreja. É sério, depois que você sai da igreja, tem próprios ex-mormons que às vezes querem ver quem que é o mais ex-mormon. Isso, eu não estou falando que isso é maléfico, nada, não tem nada, né? Na verdade, olha, vou ser sincero para vocês, que eu conheci até pessoalmente todos os ex-mormons, sabe? A grande esmagadora. Olha, eu nem sei se tem, tá? Para mim, quase, acho que todos. São pessoas, cada um com suas particularidades, mas tudo gente boa. Tudo gente boa. Né? Mas quem está dentro da igreja? Falei, tem muita gente também dentro da igreja boa também. Tem algumas peças raras, que é o que a gente sempre falou nos episódios, eu não vou ficar tocando no assunto aqui,
né? Ah, mais sujo que pau de galinheiro. Quem que lembra dessas coisas que a gente falava nos episódios lá atrás? Então é isso. Mas a gente vai bater cada vez mais papos tranquilos aqui. Papos que eu sei que é bom, importantes. E sei lá, pessoal, eu gosto, né? E quero manter uma assiduidade. Eu falei que eu não consigo prometer dia. Consegui fazer 2 dias atrás, agora, não sei se eu vou conseguir amanhã, mas vamos tentar manter algo e as coisas vão acaba virando uma rotina, né? Então eu vou tentar ver como que eu faço, né? Tem um dia específico da semana que eu tenho que concentrar só no outro podcast daqui que eu falei regional. Tem outro dia da semana que o trabalho pega bastante. Tem um monte de coisa aqui. Outro dia que eu tenho que ir para outra cidade. Então vai dar certo. No final vai dar certo. A gente vai conseguir encaixar novamente aqui uma paulada de bate-papos, que é o que eu gosto bastante, tá? Sei lá, a gente vai falar de tudo também. Não precisa só falar porque o mormonismo é o seguinte. Esses dias até alguém falou alguma novidade, né, da igreja num grupo de WhatsApp que eu tô. E quando eu ouvi aquilo lá, assim, ouvi, né, vi na verdade a notícia que colocaram lá de uma novidade que vai mudar alguma regra, alguma coisa da igreja, eu olhei e falei assim, caramba, que interessante, não me importa mais, não tenho a mínima ideia nem de saber a fundo sobre aquilo, porque passou. Então, se eu vier aqui para vocês falar alguma coisa do mormonismo, vai ser especificamente para vir falar para esse grupo de pessoas que estão me ouvindo neste podcast, tá? Então, se você faz parte aqui da Mormon Ova, tá? Então, eu não sou youtuber de ficar pedindo essas coisas, mas sei lá, sabe o sininho que tem no YouTube? Clica ali para você receber a notificação, porque como eu não tenho ainda dia certo, chega para vocês, vai, ó, Paulo fez mais um ali, aí você consegue ouvir, tá? E deixa seus comentários, tá? Que assim como eu fazia antes, leitura de comentários lá atrás, eu vou pegar tipo assim 5, 6 episódios que eu for fazer aqui, pegar todos os comentários e vou lê-los em um específico logo logo. Então também deixa comentário, quem deixou no anterior, deixa nesse, vai deixando um comentário aí, para que eu leia, porque isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Beleza, pessoal? Acho que tá mais uma vez de bom tamanho, batemos um papo bacana aqui. Muita coisa está acontecendo no país também. Uma política, vocês já sabem que é uma coisa que eu não gosto de falar, é uma coisa que dá briga, dá discussão, né? Você perde amigos, cara, você perde familiares de convívio por causa de uma opinião como essa, e são pessoas que não estão dando a mínima para você e você está brigando por eles. Então eu não quero mais fazer parte disso, não acho bacana. Agora, o que a gente tem que fazer é se cuidar. A gente tem que se cuidar. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu tenho algumas considerações a respeito de fazer, como você se cuidar num mundo tão cruel quanto que está agora. Falando em Brasil agora, o mundo está cruel, tá? E a gente tem que aprender ali algumas coisas juntos. Eu falando, aprendo, vocês podem tirar algumas conclusões, e é por isso que é tão bacana a gente vir com um papo aqui. Sei lá, eu acho que de um jeito ou de outro a gente vai conseguir retomando aqui algumas coisas e falar sobre assuntos bacanas, como alguns que a gente já falava há muito tempo aqui, né? Então não sei o que vocês acham, mas deixa os comentários. As percepções de vocês eu tenho pelos comentários, tá? Já teve episódios lá atrás, né, no começo do projeto. Caramba, Paulo, ficou ruim esse aí, pô, não explicou de... Beleza, beleza. Ah, Paulo, tem uma dica para fazer, por que não faz? Faça, né? Comentaram também sobre a música de fundo, que eu falei que eu não vou conseguir fazer, né? Porque eu perdi a música de fundo, por isso vocês não estão ouvindo nenhuma música de fundo aí. Até pedi para quem conseguir encontrá-la, me manda, para que eu consiga editar, porque eu não encontro mais. E é isso. Ou logo logo também eu pego qualquer outra música e coloco aqui, e infelizmente vocês vão ter que engolir, porque eu não tenho outra, né? Ou indiquem uma música, não pode ter direitos autorais, aquela não tinha, então podia usar. Beleza, pessoal? Sei lá, tô feliz aqui da gente bater um papo, sei lá, nossos 8, 9, 10 minutos batendo um papo aqui, assim que eu conseguir, para mim já é de grande valia, e uma palavrinha que vocês captarem já tá ótimo, tá? Mas lembre-se, acho que eu vou fazer isso, de verdade. No próximo episódio a gente vai falar sobre se cuidar nesse mundo difícil, que é o que eu falei para vocês que eu quero trazer minhas considerações. O mundo não tá fácil e isso não é uma brincadeira, tá? Não tô falando de política aqui. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito de confabular algumas coisas que eu acho que é prudente, porque eu aprendo falando, e se vocês tirarem alguma conclusão de qualquer coisa também já tá bom, porque faz pensar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.